Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Quarta-feira, dia 25 de março, e hoje o nosso telejornal continua a repercussão sobre o Covid-19 aqui no Vale do Taquari. Entre os destaques, a gente pontua a questão do setor de eventos, que é um dos segmentos que promete ser um dos mais afetados pela questão do coronavírus. Tem ainda uma matéria sobre os quadros atualizados de pessoas que estão suspeitas e aquelas já confirmadas na nossa região. E a gente também tem um assunto que está na boca do povo, a ansiedade nesse período de isolamento social. Tudo isso e muito mais a partir de agora, nessa edição que está iniciando do nosso telejornal, o Jornal da Univates. Fique conosco. Boa noite, estamos no ar com mais uma edição do Jornal da Univates e mais uma vez reforçando o nosso compromisso enquanto TV universitária de uma universidade comunitária de ensino superior. Nós vamos continuar com a nossa equipe de telejornalismo ativa para que você de casa fique aí e fique bem informado, que saiba tudo o que acontece e os reflexos do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. E para iniciar essa edição, lembrando mais uma vez que boa parte da nossa equipe já trabalha também no acesso remoto, ou seja, trabalhando de casa, para que justamente a gente consiga também seguir os pedidos das autoridades da Vigilância de Saúde. Nós vamos chamar a repórter Larissa Santos, que da cidade de Teutônia verificou mais uma vez os quadros e te atualiza com relação àqueles suspeitos e já confirmados aqui no Vale do Taquari. Quem traz os detalhes, Larissa Santos. Boa noite, Marcos Stout. Foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde os novos casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul. O Vale do Taquari apresenta mais 4 exames positivos, totalizando 9. Um dos casos confirmados, um homem de 60 anos, de Lajeado, que está internado no Hospital Bruno Borges e o quadro dele é estável. Ele voltou recentemente de uma viagem ao exterior. O outro caso confirmado é uma mulher de 48 anos, também de Lajeado. Ela está isolada em casa, apresenta sintomas, mas passa bem. Os outros 2 casos confirmados são de um casal de Antagorda. São os primeiros casos confirmados no município. A mulher tem 28 anos e o homem 33. Eles voltaram recentemente de uma viagem, de um cruzeiro pela costa brasileira. Eles estão bem e seguem em isolamento domiciliar. De acordo com as últimas informações, Lajeado e Estrela possuem 4 casos sendo analisados em cada município. Na madrugada de hoje, a Prefeitura de Porto Alegre informou a primeira morte causada por coronavírus na capital e no Rio Grande do Sul. A vítima é uma mulher de 91 anos que estava internada na UTI do Hospital Moinhos de Vento. No domingo, saiu um decreto pela Prefeitura de Porto Alegre restringindo a circulação de idosos, ou seja, pessoas com mais de 60 anos que estiverem nas ruas da capital poderão levar uma multa de até R$ 417, salvo apenas o deslocamento até supermercados, farmácias e hospitais. É com você, Marcos Stout. Tá certo, obrigado Larissa. A gente continua repercutindo essa questão das pessoas que estão suspeitas, e os confirmados de Covid-19 aqui no Vale do Taquari e faz uma ponte, faz uma ligação direto para o Hospital Bruno Born, que é de lá que o diretor técnico do hospital, Dr. Fernando Bertolho, tem mais detalhes sobre a situação do Covid e também mostra um pouco mais sobre a ala específica que foi montada para essas pessoas e o atendimento a elas. Nós estamos aqui diante da área restrita de atendimentos aos pacientes Covid. Essa área, a antiga área da Fundef, ela foi zelada, como vocês podem ver, o pessoal está trabalhando paramentado. Isso é uma antessala, lá dentro está a ala mais restrita, onde são atendidos os pacientes hospitalizados em estado moderado. Toda essa área
chamada São Roque, certo? Essas enfermarias, se necessário for, vão ser utilizadas para o atendimento desses pacientes. Atualmente a gente tem em torno de 10 leitos aqui, com capacidade de ampliar para mais 50 leitos, que daria no mínimo 60 leitos. No antigo pronto atendimento, que é lá abaixo, o acesso é só externo, é uma área também isolada. Ali nós temos, no momento, uma UTI para esses pacientes Covid-19, com 6 leitos, com capacidade de ampliação para 10 leitos. E mais leitos de observação, que são em torno de 6 leitos, para aqueles pacientes que vão ser atendidos e que ainda não se sabe, sendo suspeitos ou mesmo confirmados, se vão ter necessidade de ficar hospitalizados ou não. Por enquanto é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Tá certo, obrigado, doutor Fernando Bertolho, ele que é diretor técnico do Hospital Bruno Born, falando um pouco aí justamente sobre essa ala específica para os atendimentos de Covid-19. A gente segue essa repercussão agora para te explicar e falar. Aliás, nessa edição do Jornal da Univates nós temos vários conteúdos para te mostrar sobre ações da Universidade Univates que está fazendo também para esse combate ao Covid-19. E uma dessas ações tem relação com a parceria que foi firmada junto com a Prefeitura de Lajeado e que a repórter Bianca Malman, também trabalhando em home office, vai trazer esses detalhes sobre o call center, o 0800 e todos os detalhes de como é esse procedimento. Bianca, é contigo, boa noite. Olá, Marcos Stout, exato. Nós já mostramos aqui no Jornal da Univates o funcionamento da Central de Atendimento 24 horas do novo coronavírus em Lajeado. Um serviço para aquelas pessoas que sintam algum sintoma do Covid-19 possam entrar em contato e tirar suas dúvidas. E também, caso necessário, receber alguma orientação médica. Bom, a partir desse momento, a Central tem uma novidade. A Univates disponibilizou a estrutura do teleatendimento para atender a comunidade do Vale do Taquari. Ou seja, agora a Central de Atendimento 24 horas funciona na estrutura da universidade. Com isso, também a comunidade recebeu mais um canal para realizar esse contato, que é o número 0800 707 0809. O canal ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e conta com a participação de estudantes dos cursos de medicina, psicologia, funcionários da Univates e também outros voluntários da área da saúde. Ou seja, aquela pessoa que for de Lajeado, da região, que estiver sentindo algum sintoma ou com alguma dúvida do novo coronavírus, tem agora mais um canal para entrar em contato com as autoridades, com profissionais da área da saúde. Além daqueles outros 2 números de celulares que já eram divulgados, estão disponíveis no site da Prefeitura de Lajeado, existe também então agora esse outro canal que é o número da Univates, que é o 0800 707 0809. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Bianca, ela chegando com informações sobre o call center, esse 0800 e a parceria da Prefeitura com a Univates. Depois do intervalo, a gente traz mais ações que a universidade está fazendo para combater o coronavírus. Diversos setores e cursos estão engajados para justamente enfrentar o Covid-19 e também o relato do Executivo sobre as perspectivas do que vem por aí, fazendo também um levantamento do número dos casos que nós já temos aqui no Vale, especificamente em Lajeado com o prefeito Marcelo Calmo. Tudo isso depois do intervalo, a gente já volta, não sai daí. Tá, e voltamos ao segundo bloco do Jornal da Univates, nós que estamos fazendo uma ampla repercussão como emissora de uma instituição comunitária de ensino superior sobre o Covid-19 e os reflexos disso aqui no Vale do Taquari. É justamente sobre isso que o prefeito Marcelo Calmo, em o seu relato que ele vem dando diariamente nas redes sociais, que estão sendo gravadas, captadas pela própria prefeitura, nos traz agora. E a gente exibe esse material porque ele traz dados interessantes e importantes sobre o planejamento da cidade com relação aos casos que já aconteceram e matematicamente o que pode vir por aqui nos próximos dias. Com vocês, o prefeito Marcelo Calmo. Olá, pessoal. Quarta-feira, 25 de março, nós estamos trazendo o vídeo um pouquinho mais tarde, porque assim que acabou a reunião com o grupo de contingenciamento e análise do Corona, a gente já emendou outra reunião com o Univates e HBB para ajustar todos esses fluxos.
A gente tem a grande expectativa de que todos os casos de coronavírus em Lajeado eles consigam ser suportados, ser atendidos pelo HBB, claro, respeitada aquela norma geral. Liga para a central de atendimento, recebe orientação se tu dirige para o posto ou para a UPA e depois ou posto ou UPA encaminham para o HBB. Nós entendemos que todos esses pacientes eles consigam ser atendidos pelo HBB, mas caso essa estrutura se esgote, nós temos toda a possibilidade da Univates. E a gente teve ontem visitando essas estruturas e elas são muito adequadas, são muito satisfatórias e por isso que a gente não cogita nesse momento a instalação de nenhum tipo de hospital de campanha ou coisa do gênero. Outro dado que é importante, e a gente fez uma projeção do número de casos em Lajeado e pela confirmação dos oficiais e pelo pouco número de exames que são realizados, as projeções elas variam em torno de 140 casos que devem estar rodando de coronavírus em Lajeado. É um número que preocupa porque esse contágio é muito rápido e a partir da mudança de paradigma do Estado, dos critérios de teste, qualquer cidadão que tenha sintomas de uma gripe severa já é considerado coronavírus e precisa estar em isolamento para ter o melhor tratamento possível. Grande abraço, tendo maiores informações a gente presta em seguida. Até mais. Prefeito Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado. Agora a gente continua repercutindo a questão do Covid-19, mas falando de mais ações. Quando eu fui para o intervalo aqui no Jornal da Univates, eu comentei que tinham diversas atividades que estavam sendo pensadas, planejadas e colocadas em práticas pela Universidade Univates para auxiliar a comunidade nesse momento. Bom, uma dessas ações, quem vai trazer as informações agora é a Bianca Malman, e ela, trabalhando em home office, foi verificar os detalhes e te explica agora como está funcionando. Essa ação é sensacional. O pessoal do curso de design de moda está confeccionando, pelo que eu percebi, jalecos, conhecido também como tapa-pó, né? A gente chamava também o jaleco para auxiliar realmente os laboratórios, o pessoal do hospital. Mas quem traz todos esses detalhes com vocês é a repórter Bianca Malman. Olá, Marcos Stout. Pois é, nesse momento de pandemia do novo coronavírus, são diversos os cursos da Univates que buscam maneiras de ajudar no enfrentamento à doença. E pensando naqueles profissionais que trabalham em hospitais, em unidades básicas de saúde, ou seja, na linha de frente no atendimento da população de pacientes e pessoas com sintomas da doença, estudantes e professores de forma voluntária do curso de design de moda da Univates estão confeccionando, costurando jalecos descartáveis feitos de TNT. Até o momento já foram cerca de 1.300 jalecos confeccionados. Eles vão ser entregues para a Prefeitura de Lajeado, que então sim vai distribuir por todas as unidades de saúde do município e também para os hospitais, enfim, para esses profissionais que atuam na linha de frente no atendimento da população. Ou seja, mais uma iniciativa voluntária da Univates, do curso de design de moda, para fazer o bem ao próximo a partir daquilo que cada um conhece, cada um pode doar um pouco de si. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bianca. E a gente segue falando de ações que a Universidade Univates vem fazendo para combater o Covid-19. Agora a gente vai retornar para Teutônia, porque a Larissa Santos, trabalhando em home office, para deixar claro para o nosso telespectador, vai trazer detalhes sobre um projeto que está iniciando, dá para se dizer assim, está em fase de testes, mas tem todos os detalhes a serem explicados a partir de agora, por ela e também pela professora Cíntia Agostini, mas tem relação com máscaras que podem ser reutilizadas depois de higienizadas. Os detalhes com Larissa Santos. Então, Marcos, a Univates vem trabalhando formas de auxiliar a comunidade acadêmica e também, em geral, a se protegerem contra o coronavírus. A Tecnovates está auxiliando nesse processo todo. A gente vai entender melhor sobre isso com a coordenadora Cíntia. Cíntia, comenta um pouquinho, né? O que são as máscaras de proteção que vêm sendo produzidas pela Tecnovates? E uma delas é utilizando o nosso laboratório de tecnologia criativa. Nesse laboratório nós temos impressão 3D, nós temos scanner a laser, nós temos o corte a laser e neste é possível fazer máscaras de proteção para principalmente os profissionais da área da saúde. Essas máscaras são feitas com suporte na impressora 3D,
Nós testamos um tanto na impressora 3D como no corte a laser, os dois funcionaram bem, e aí se usa um material que é possível esterilizar e autoclavar, que esses foram os testes que nós fizemos ontem. Nós precisávamos fazer as máscaras e testá-las para validar, para ver se elas são possíveis de serem usadas pelos profissionais da saúde. Depois de testado e aprovado, né? Quais os passos a partir de agora? A partir de agora a gente está verificando material necessário, formas de doação, inclusive, desse material, para que a gente tenha condições de produzir uma quantidade grande, e essas máscaras vão ser utilizadas principalmente para quem está no front na área da saúde, né? Os profissionais dos hospitais, dos postos de saúde, das farmácias, porque esses precisam se precaver, utilizando este tipo de máscara para minimizar a possibilidade de serem também infectados pelo vírus. Então, as máscaras são rapidamente impressas, né, rapidamente montadas. Nós precisamos agora um contingente de pessoas para ajudar nessa montagem, na embalagem, mas prioritariamente conseguir matéria-prima para que a gente possa utilizar e fazer em grande volume. Bom, a gente fala de uma terceira ação só nesse bloco, olha que bacana, que a Univates está fazendo para auxiliar na questão do Covid-19, que está tratando, na verdade, o álcool 96%, reduzindo ele para 70%. E é o laboratório de química que é responsável por isso aqui na instituição, e esse álcool vai ser destinado justamente para os hospitais e para aqueles que necessitarem desse álcool no momento da higienização de todas as aparelhagens e tudo mais. Quem traz mais uma vez os detalhes é a repórter Larissa Santos. Olá, Marcos! O Laboratório de Química da Univates iniciou na semana passada o processo de diluição do álcool 96 para 70%. A iniciativa vai ajudar na higienização e no combate à propagação do coronavírus. Essa força-tarefa é realizada pelos funcionários dos laboratórios de ensino da Univates com auxílio de professores e bolsistas voluntários. O álcool diluído será destinado à Prefeitura de Lajeado, aos hospitais, ao Corpo de Bombeiros e Brigada Militar e também às unidades básicas de saúde. Até agora foram produzidos 2.000 litros do produto. Lembrando que foi uma iniciativa, foi uma solicitação feita pela reitoria e prontamente atendida pelos funcionários e que vai ajudar aí a todos nós. É com você aí no estúdio, Marcos Stout. Obrigado, Larissa. Ela em home office, né? Boa parte da nossa equipe, como eu venho frisando nas edições do Jornal da Univates, já está trabalhando à distância. E quando nós estamos aqui no estúdio apresentando, é com a equipe super reduzida, mas é para não deixar nunca esse compromisso que nós temos de informar o Vale do Taquari. E é assim que a gente vai fazer no próximo intervalo, porque quando nós retornarmos com a terceira parte do nosso Jornal da Univates, é para falar com um promoter que é muito conhecido aqui na região e vai explicar um pouco mais de como o setor está sofrendo de eventos, o impacto do Covid-19 e também dando possibilidades do que fazer para conseguir superar uma possível crise que o setor venha a sofrer. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Jornal da Univates. Voltamos com o terceiro bloco do Jornal da Univates. Aliás, como eu frisei, o intervalo é rápido, é só o tempo dos nossos apoiadores e a gente já retorna com mais um bloco para continuar a repercussão, os reflexos do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. E para isso, a nossa equipe foi atrás de Renan Vogel, ele que é um dos promoters de eventos da nossa região, que tem muitos eventos, aliás, ao longo do ano, um calendário cheio, e ele é um dos que vai trazer agora detalhes do quanto esse setor está sofrendo impactos já diretos e talvez indiretos nesse momento com relação ao Covid-19. Renan Vogel. Olá pessoal, sou Renan Vogel. Há cerca de 10 anos trabalho aqui no Vale do Taquari com eventos. E o mercado de eventos é um mercado que vem sofrendo bastante com a pandemia do Covid-19. E a minha ideia hoje, estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês da realidade dos nossos eventos e de todo esse mercado e de todas as pessoas que dependem dele aqui na nossa região. Hoje no Brasil, o mercado de eventos ele movimenta cerca de 900 bilhões de reais e gera cerca de 25 milhões de emprego. Aqui na nossa região isso não é diferente e eu conversando com alguns parceiros de trabalho, alguns proprietários de empresas aqui do ramo,
e todos compartilham do mesmo sentimento, que é a dúvida, a aflição e de como será o futuro, né, do mercado de eventos e de até quando estaremos nessa situação. Todos os eventos aqui da região, assim como em todo o país, foram eventos adiados ou alguns até cancelados, mas no momento a gente tem que ter essa conscientização de que a gente precisa ficar em casa e cuidar não só da gente, mas também do próximo. Mas o sentimento de todos é de preocupação, não só com as nossas empresas, com o nosso mercado, mas também com todas as pessoas, principalmente que dependem disso. Não só profissionais que estão junto com nós em todos os dias, mas também profissionais informais que dependem disso, né? Sejam floristas, recepcionistas, garçons, que trabalham não só com uma empresa, mas com várias empresas, e num momento onde a gente tem todos os eventos transferidos, essas pessoas deixam de ter esse ganho no seu dia a dia, e com certeza isso vai impactar muito de uma maneira econômica aqui na nossa região e principalmente na vida dessas pessoas e dessas famílias. Por mais que o momento seja de preocupação, o nosso apelo é que continue acreditando, né? Não deixe de sonhar. A gente teve então os nossos eventos adiados, a gente fez uma campanha em todo o estado para que não cancele o seu evento, apenas adie ele. Para os noivos eu sei que também não é fácil, né? Seja o noivo, a menina que vai fazer 15 anos ou a pessoa que queria comemorar o seu aniversário, porque eles vêm muitas vezes há um ano, um pouco mais que isso, às vezes um pouco menos, sonhando, planejando, e às vezes chega tão próximo, né? Faltando alguns dias, faltando uma semana, a gente tem que de novo, né? Voltar a esperar, né? Essa espera pelo sonho, enfim. Mas todos os meus clientes foram super tranquilos quanto a isso. Partiu de muitos deles de que a gente precisaria se conscientizar e que não tinha clima no momento, né? E não queriam colocar os seus amigos, a sua família também em risco. O nosso mercado foi um mercado que foi um dos primeiros a parar e muito provavelmente vai ser um dos últimos a voltar às suas atividades. E o meu apelo, então, é para que todos vocês, então, né, todas as pessoas não deixem de sonhar e acreditar, continuem festejando, né, ou melhor, continuem planejando, organizando, sonhando, para que o mais breve possível a gente possa voltar juntos a festejar e passar por tudo isso. Obrigado ao Renan Vogel. Já que a gente estava citando os impactos nesse segmento específico, que é o de eventos, a gente continua falando de economia, mas agora para falar com um especialista. Vamos bater um papo com o Carlos Giasson, ele que é economista, professor também aqui da Univates, e traz detalhes do impacto econômico do Covid-19 para a nossa economia. Então, o assunto agora é com o Carlos Giasson. Olá, Marcos. Olá, telespectadores da TV Univates. Vamos falar hoje um pouco sobre os impactos econômicos da crise do coronavírus nas nossas vidas. Essa é uma crise global que está impactando em todas as áreas da economia e de que forma o assalariado, o pequeno empresário, o profissional liberal pode agir nesse momento. Nós estamos vendo iniciativas bem interessantes de criatividade, por exemplo, de virtualização de negócios que antes existiam somente fisicamente, também estão sendo migrados para a internet. Prestação de serviços, venda por delivery, através da rede mundial de computadores. Estamos vendo também iniciativas de venda antecipada de pacotes de serviço. Nesse momento, com afastamento social, serviços, por exemplo, de estética, não podem ser prestados, então se vende antecipadamente para garantir um fluxo mínimo de recursos para esses negócios, para que eles sobrevivam nesse período de dificuldade. Outra iniciativa interessante é essa de comprar do negócio local, da pequena mercearia, do açougue do bairro, que são negócios familiares que também dependem da manutenção de uma clientela para sobreviver. Outra questão seria manter o pagamento daquele prestador de serviço, daquela prestadora de serviço que lhe atende na sua casa, né? Então a pessoa que faz a limpeza, a diarista, ela precisa desse recurso nesse momento. Então, havendo possibilidade, mantém-se o pagamento
né? Porque a pessoa precisa para a sua sobrevivência própria. Claro que essas iniciativas são a nível micro, elas visam atenuar o problema, mas como esse é um problema macro, é um problema de saúde pública, um problema mundial, a gente está dependendo, sim, de um pacote de auxílio do governo, e isso deve ser cobrado. As empresas vão precisar, para sair desse momento, de crédito subsidiado, seja para investimento, seja para capital de giro. Sem recursos, a economia não gira, né? Então, o governo precisa se posicionar quanto a isso. Um programa de renda mínima, como está sendo oferecido em outros países, também vai ser necessário, né? É o momento do governo usar suas reservas de recursos, usar o Fundo de Amparo ao Trabalhador, usar o FGTS para oferecer saídas nesse momento. Porque a economia vai sofrer um baque, a gente vai ver impactos disso no PIB, e como é um problema macro, o governo tem que se posicionar, e as entidades de classe, os sindicatos, entidades representativas patronais precisam cobrar do governo isso. Não dá para ignorar essa crise. O momento é de preservar a vida das pessoas, mas passando esse momento, a gente precisa cobrar uma saída sim. Obrigado e até mais. Tá aí, obrigado, Carlos. Depois que a gente falou com um economista, aliás, são 7 horas da noite, a gente segue ao vivo com o Jornal da Univates, fazendo esse serviço para a comunidade através aqui da nossa TV universitária pertencente à Universidade Comunitária do Vale do Taquari, a Univates. Mas a gente vai trocar um pouquinho de assunto. A gente sai da economia para dar aquele relato. A gente estava até denominando entre a nossa equipe de telejornalismo como um diário, né? Um diário daquela pessoa que está no exterior, aquele cidadão que é da região ou que morou na região e que hoje não está no Brasil, mas está vivendo esse momento crítico de pandemia em outra região. E hoje o relato que a gente traz aqui é do país mais afetado até então pelo Covid-19. O Guilherme Machado é paramédico e foi nos últimos dias diagnosticado com o Covid-19 e traz um relato importantíssimo para que nós, em casa, e que fiquemos em casa, consigamos ouvir o que ele falou sobre essa doença que é terrível. Oi, tudo bem? Meu nome é Guilherme Machado, eu cresci em Lajeado e cerca de 10 anos atrás eu me mudei para a Itália, onde eu comecei a trabalhar como paramédico aqui. Agora, durante essa emergência do coronavírus, que deixou o país muito em dificuldade. Quarta-feira passada, no trabalho, no hospital, eu resultei positivo ao coronavírus, entrando na lista de quase todos os meus colegas também que foram contaminados. Então, assim, da equipe de 18 pessoas que era, 12, incluindo a mim, estamos contaminados. E provavelmente os outros 6 vão ser contaminados também a breve. A situação aqui está bem complicada. A gente está em quarentena nacional desde o dia 9 de março e eu estou em quarentena total desde quarta-feira passada, onde eu não posso sair. Não posso literalmente sair de casa. Os casos, a gente tem uma média de 3.500 casos por dia. E ontem, pela primeira vez, os casos começaram a diminuir, mas não porque tenha um efetivo de diminuição, mas porque fizeram menos testes, porque a gente está tendo dificuldade a fazer o teste, a suficiência. Ao contrário do que dizem para o pessoal aí no Brasil, sim, a faixa de risco é aquela de idosos, é aquela onde tem pessoas com pré-condições como diabetes, como pacientes de quimioterapia, pacientes oncológicos e outras doenças autoimunes, com problema no sistema imunitário. Mas quem é jovem também sofre. Eu comecei a manifestar os sintomas ontem e eu tenho 28 anos, saudável, nenhuma pré-condição e não é uma gripe. Eu tô com uma saturação, que é o nível de oxigênio no sangue, bem baixa. Eu tô com 84. Tô tomando antiviral. Tô tomando antipirético.
e controlando a minha condição, para evitar que eu piore. Então assim, pra galera que está no Brasil e que acha que isso não chega a jovens, galera, chega, e não é uma gripe como estou dizendo para vocês, é bem mais pesado do que isso. Então assim, a minha dica para quem está vivendo essa situação aqui em primeira mão na Itália é: se cuidem, façam a quarentena, evitem o contato social com o resto do pessoal, fiquem atentos quando saírem de casa e tentem evitar o máximo possível o contato com outras pessoas durante o período dessa pandemia. E é isso. Um abraço para todo mundo. Tá aí o Guilherme com 28 anos de idade e relatando um paramédico direto da Itália dizendo que não é só uma gripe. Fica o recado aí para todo mundo, mais uma vez, ficar em casa. Prontas recuperações aí para o Guilherme, que logo ele esteja pleno e voltando à ativa para auxiliar todo mundo também lá na Itália. Depois do intervalo, o Jornal da Univates traz tudo sobre o toque de recolher, que acontece daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da noite em Lajeado, esse decreto que tem, e a repórter Bianca Malman vai trazer os detalhes. Também falaremos sobre a questão da ansiedade nesse isolamento social. No último bloco do Jornal da Univates, é rápido o intervalo, não sai daí. Voltamos a falar ao vivo da TV Univates nessa quarta-feira com o nosso telejornal para trazer agora uma notícia sobre a questão do toque de recolher. A gente queria saber mais detalhes, como está funcionando, a população está realmente obedecendo o fato de ficar em casa após as 8 horas da noite. Enfim, o momento é de ficar em casa a qualquer instante, mas a partir das 8 não tem estabelecimento mais aberto. Enfim, quem traz todos os detalhes para isso é a repórter Bianca Malman. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Lajeado decretou estado de calamidade pública no município, objetivo de restringir ao máximo possível a movimentação de pessoas na cidade. Por isso, agora nós conversamos com o responsável pelo Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Vale do Taquari, o Tenente Coronel Maia, para saber se os estabelecimentos estão cumprindo essa determinação e quais ações de fiscalização estão sendo adotadas pelos órgãos de segurança. Comandante Maia, no que de fato se baseia esse decreto que restringe a abertura de estabelecimentos até determinado horário? Basicamente, esses decretos orientam a suspensão do funcionamento dos estabelecimentos, da maioria, dos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviço. Aquela minoria dos estabelecimentos que tem autorização para seguir o seu funcionamento tem disciplinado os horários do seu funcionamento. No Vale do Taquari, o limite foi estabelecido às 20 horas. Então, a partir das 8 horas da noite, nenhum estabelecimento, nem mesmo aqueles que estão autorizados a funcionar, poderão ficar abertos. A lógica é tirar a atração das pessoas para saírem de casa. Então, se não tiver um estabelecimento aberto, as pessoas ficarão em casa e cumprirão o isolamento social. E nestes primeiros dias, qual foi o cenário encontrado? Os estabelecimentos estão cumprindo essas determinações do decreto? Bem, a grande maioria dos estabelecimentos já estão por sua conta cumprindo o decreto. Aqueles que precisam da atuação do poder público estão recebendo a visita basicamente de 2 órgãos. Então, nos municípios, a Prefeitura Municipal, através dos seus setores de fiscalização, fiscalização da vigilância sanitária, do setor de planejamento, dos setores de indústria e comércio, fazendo essa fiscalização, e também os organismos de polícia, especialmente a Polícia Militar, que tem o seu efetivo diuturnamente na rua, estão fazendo também a fiscalização desses estabelecimentos. E caso a população veja algum estabelecimento funcionando de maneira irregular, ela tem algum canal, alguma forma de entrar em contato com os órgãos de segurança para fazer alguma denúncia? Nós entramos num acordo em Lajeado para centralizar as denúncias. Nós temos recebido diariamente muitas denúncias de estabelecimentos que não estão cumprindo os decretos. Em Lajeado, então, nós vamos centralizar essas denúncias na Prefeitura Municipal.
até para evitar, né, que a denúncia venha para a brigada, vá também para a prefeitura municipal, os dois organismos façam a fiscalização no mesmo estabelecimento e não consigam nenhuma das duas dar conta de denúncias ou do volume das denúncias que recebemos diariamente. Tenente Coronel Maia, e como é feita a abordagem da Brigada Militar a esses estabelecimentos irregulares que estão abertos depois do horário permitido? Bem, nós estabelecemos entre nós, Brigada e Prefeitura, uma hierarquia, vamos dizer assim, na gravidade das penas que vão ser aplicadas, né? Então, em primeiro lugar, as mais leves, que são as sanções administrativas que cabem à Prefeitura, que podem também, lá entre as administrativas e da mais leve, que é o que nós estamos buscando, até, porque é, por exemplo, a advertência e a multa, podendo chegar às mais graves, que seriam lá, por exemplo, a cassação do alvará e a interdição. Bem, se nenhuma dessas medidas for suficiente, aí sim a Brigada Militar vai atuar na esfera crime, na esfera penal, fazendo termo circunstanciado, que seria como se fosse uma prisão em flagrante levando para a delegacia para que o infrator seja autuado, mas na verdade só não existe essa fase de condução para a delegacia. A própria Brigada Militar faz a atuação no local, o termo circunstanciado, e encaminha para o judiciário para que no futuro lá esse infrator seja julgado então e condenado pelo sistema judiciário. A gente agradece a disponibilidade do Tenente Coronel Maia em nos atender, explicar um pouco mais para a população, para ti de casa, sobre a questão do toque de recolher aqui em Lajeado. A gente sai um pouco da questão da segurança e traz como último conteúdo dessa edição do Jornal da Univates de quarta-feira o assunto que está na boca da galera, né? Tá todo mundo comentando agora que há o espaço para o isolamento social e que é pedido para que todo mundo fique em casa nesse momento em que a pandemia do coronavírus, ela está aí, os números estão cada vez aumentando mais e isso é fato. O que fazer em casa nesse momento? Família, trabalho, organização de tempo, como conseguir superar a ansiedade num espaço de isolamento social. Quem tem algumas dessas respostas para nós é a psicóloga Daniela Greff. Boa noite, Daniela. Boa noite, Marcos. Boa noite, telespectadores. Eu me chamo Daniela, sou psicóloga, sou terapeuta de casal e famílias e também trabalho com sexologia clínica. Então esse vídeo já vai começar com a minha dica que eu tenho para trazer para vocês como enfrentar esse período de isolamento social e a ansiedade que pode causar para as pessoas em determinados graus. Então, a minha dica principal é essa, é o que a gente está fazendo aqui, é a improvisação. Vivemos num momento de improvisação total, improvisamos hospitais, improvisamos medicações, improvisamos atividade com as crianças dentro de casa, atividade com as pessoas que se obrigaram a conviver por um tempo muito mais longo do que estavam acostumados. E o que falar da ansiedade então? A ansiedade, em primeiro lugar, ela é um sentimento humano. É ela que nos permite a enfrentar as coisas que estamos dispostos a enfrentar no dia a dia. Agora, quando ela passa a ser algo que prejudica, quando ela passa a controlar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Ou a gente controla a ansiedade ou ela controla a gente. Então, dentro desse período de confinamento que estamos vivendo, de isolamento social, onde muitas pessoas estão se obrigando a ficar dentro das suas casas, é algo que mexe com aquilo que estava instituído na nossa rotina e nós precisamos ter estratégias de enfrentamento. Toda crise, ela busca que a gente desenvolva os nossos recursos mais internos para lidar com ela. A crise por si só já é um momento onde nós não estamos aptos com as nossas defesas habituais a lidar com os desafios. Para algumas pessoas, esse período vai ser mais tranquilo e para aquelas que normalmente já têm um grau de ansiedade, ele vai provavelmente ser um período mais complicado. Existem muitas coisas que nós podemos inventar para tentar ocupar principalmente os nossos pensamentos, porque o pensamento leva às nossas emoções e a partir daí pode ser que a gente desenvolva uma ansiedade difícil de controlar.
Então, as dicas são do que nós vamos improvisar dentro das nossas casas, das nossas disponibilidades para esse momento. Eu acredito que não possamos fazer coisas que normalmente não gostamos. Então, as pessoas dizem, vai ler um livro, vai assistir um filme, vai arrumar um roupeiro, vai procurar coisa que fazer dentro de casa. Ok, só que vamos procurar coisas que nos deem prazer, que nos deem satisfação para aquele momento que a gente esteja fazendo. E talvez a gente descubra de que muitas coisas, muitas habilidades que a gente não usava normalmente possam ser aprendidas nesse momento. Tá? Temos que pensar que todos estamos enfrentando, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas no mundo todo, uma situação muito parecida. A ansiedade que mais pode prejudicar nesse momento é a ansiedade antecipatória, aquilo que a gente vai botar na nossa cabeça que pode acontecer. A partir desse momento de isolamento em que as pessoas não podem muitas vezes visitar seus pais, ou então que tem que ficar com seus filhos e vê-los mais de perto, o medo de perder, o medo de adoecer. Então acho que essas coisas que podem ser colocadas como pensamentos antecipatórios é que a gente vai ter que tentar evitar mais. E quando a gente ocupa a cabeça fazendo alguma coisa que nos traz um prazer imediato, a gente não consegue tempo para pensar em tanta coisa ruim. Então vamos nos ajudar, vamos olhar a pessoa que está do nosso lado e vamos buscar ocupar esse período que não sabemos de quanto tempo vai ser, da melhor maneira possível. Tá certo, e com o recado da psicóloga Daniela, a gente vai te desejando aí uma boa noite, né, de muita tranquilidade e cuidado nesse momento com a saúde, especialmente, seja ela física e mental. A gente retorna amanhã ao vivo com mais uma edição do Jornal da Univates, regionalizando tudo sobre a questão do Covid-19 e reforçando para ti de casa que o nosso compromisso é com a informação. Então amanhã tem mais Jornal da Univates. Valeu, uma boa noite para todo mundo e até lá! Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.